Hoje, 21/4/2025, recebemos a nota de falecimento do Papa Francisco. Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa argentino, o primeiro Papa do fim do mundo, como diz uma de suas biografias, o primeiro Papa não europeu da história. O Papa Francisco, ele falece agora aos 88 anos de idade. Olha, o papado do Papa Francisco, ele foi marcado pelo diálogo com questões contemporâneas. Então, o Papa Francisco, ao longo do seu papado, ele buscou, por exemplo, isso já está desde o momento que o Bergoglio escolhe o nome Francisco, que era um papa, que era um santo, né, que é um líder religioso católico muito ligado a questões da ecologia, mas também do combate à pobreza. Então isso já diz há muito que viria o Papa Francisco. Quando ele já escolhe o nome Francisco, já era para sinalizar uma mudança em algumas questões da igreja. Então, com isso, ele vai estabelecer um conselho de cardeais consultores, que foi uma mudança no sentido de como se tomavam as decisões dentro da igreja. Ele vai estabelecer um cerco à corrupção, né, com investigações sobre o Banco do Vaticano. Ele vai nomear uma mulher, uma freira, a freira Nathalie Beccart, para um cargo de destaque no discatério para os bispos. E vai buscar durante todo o seu papado uma inclusão maior das mulheres, até porque para todo mundo que é católico, costuma frequentar a igreja, sabe que as mulheres têm uma importância muito grande na liderança dentro da igreja, na liderança, né, dos leigos dentro da igreja, e que elas acabam sendo as maiores incentivadoras da ida das famílias para a igreja, né? Para a participação nas pastorais, na missa e tudo mais. Ele não ficou calado frente às questões de possíveis abusos cometidos por membros do clero, pedindo a investigação. Ele inclusive também publicou uma encíclica sobre a questão climática, Laudato Si, e ele se posicionou aí com relação a preocupações com a questão climática. Ele estabeleceu diálogo interreligioso com outras denominações cristãs, mas também viajou para países de maioria muçulmana, buscando esse diálogo interreligioso. E também ele acabou se posicionando frente a algumas questões bastante controversas dentro da igreja, como a questão do divórcio e a questão de permitir a bênção de casais gays, que na época foi muito foi divulgada por vários grupos aí na internet de forma errônea, para sustentar até que seria um primeiro passo para o casamento gay, como já não estavam dizendo que era uma bênção um casamento gay, mas com a intenção realmente de atacar o Papa nesse sentido, sendo que o que ele havia permitido era apenas a bênção. Então, você teve aí um Papa que foi na contramão, principalmente dos seus dois antecessores. Isso é muito importante, inclusive para a análise geopolítica que nós vamos fazer agora. Por quê? Se você for pegar o papado, principalmente de João Paulo II, como João Paulo II vinha da Polônia, e a Polônia estava ali num processo de buscar, né, uma maior independência em relação à União Soviética, e o Papa João Paulo II sempre incentivou a questão da Polônia de ser contra o comunismo, né, para que a Polônia abandonasse então o comunismo.
Mas o João Paulo II não fez isso apenas na Polônia, né? Tanto ele como o cardeal Ratzinger, que seria então o próximo papa, eles empreenderam um combate no mundo inteiro a qualquer posição mais progressista da igreja. E aqui no Brasil, principalmente, esse combate acabou se travando, né, na supressão da chamada teologia da libertação, que a gente identifica muito aqui no Brasil com o Frei Beto, Leonardo Boff, e mesmo teólogos da libertação de cunho protestante, como, por exemplo, o Rubem Alves, que é bastante conhecido aqui no Brasil em meio do pessoal, em quem em meio à educação. E também as comunidades eclesiásticas de base, as pastorais que eram envolvidas em questões mais políticas, como a pastoral da fé e política, né, a pastoral da terra. Só que esse combate contra o que o Papa, o que aqueles papas então enxergavam como um demasiado progressismo, esquerdismo dentro da igreja, não teve o resultado que eles esperavam. Por quê? Porque a supressão da teologia da libertação, das comunidades eclesiásticas de base, das pastorais ali que tinham um contato muito mais próximo às questões da população, inclusive inclusive Paulo Freire era muito ligado à Igreja Católica, a questão de levar a alfabetização para o povo, não teve como substituição a volta àquele catolicismo tradicional. O resultado foi o abandono dessas pessoas do catolicismo e a expansão das igrejas evangélicas, principalmente a teologia da prosperidade do neopentecostalismo no Brasil, por exemplo. Então, o Brasil, que era um país que 90 e poucos % da população sempre foi católica, um país de tradição católica, do momento em que começou a confrontação, né, que começou então o Papa João Paulo II e o cardeal Ratzinger, né, se insurgindo contra a teologia da libertação, as comunidades eclesiásticas de base, esse processo vai levar a quê? Vai levar a uma expansão nesse vácuo que foi deixado do neopentecostalismo, das igrejas evangélicas, que hoje estão muito mais presentes nas comunidades mais pobres do Brasil do que a Igreja Católica. Então, essa orientação contra a teologia da libertação, ela não resultou numa volta ao catolicismo tradicional, mesmo com um incentivo em alguns momentos à chamada renovação carismática. Ela resultou, sim, em abrir espaço para a expansão do neopentecostalismo e das igrejas evangélicas no Brasil, que foi para ali da teologia da prosperidade, que foi para lá aonde uma parte considerável das pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica, que participavam da igreja, que participavam dessa vida comunitária incentivada pela teologia da libertação, pelas comunidades eclesiásticas de baixo, que quando viram essa estrutura, né, ali se desfazendo, eles foram então para a igreja evangélica. Então, hoje, por exemplo, o Brasil, que a América Latina, o continente americano é o lugar do mundo onde você mais tem católicos, quase 50% dos católicos estão no continente americano, e o Brasil era o país, sempre foi o país do mundo que teve o maior número de católicos, né, nas últimas décadas. E pela primeira vez está acontecendo um processo que nos próximos anos o Brasil pode não ser mais o país do mundo que tem o maior número de católicos, será os Estados Unidos. Por isso há uma grande chance de um próximo Papa ser um Papa
norte-americano. Se ainda que eu penso que uma vez que agora teve um papa latino-americano, talvez o próximo realmente seja um papa europeu, né? Eles voltam um papa europeu, mas há uma grande chance sim de ser um papa norte-americano, de ser um papa mais tradicionalista, mais norte-americano. Há uma grande chance de você ter essa virada agora, tá? Mas e por quê? Porque hoje um dos lugares em que o catolicismo mais se expande é justamente nos Estados Unidos, que é um país que sempre teve uma orientação muito mais voltada para o protestantismo, enquanto o Brasil, que era o maior país protestante ou católico, né, do mundo, vem perdendo fiéis para os evangélicos. Isso, em grande parte, é principalmente as igrejas evangélicas neopentecostais. Isso, em grande parte, devido à supressão da teologia da libertação das comunidades eclesiásticas de base. Ou seja, você está tendo uma nova reorientação, mesmo no continente americano, né, dos adeptos ao catolicismo, uma nova reorientação geopolítica. O Papa Bergoglio, que é um Papa latino-americano, que é um Papa argentino, ao ser eleito, né, o Papa Francisco, e ao recolocar algumas questões que se associava ali em grande parte à teologia da libertação, foi uma forma da igreja dar uma resposta a essas questões aqui. Mas, no conjunto todo do mundo, há uma outra reorientação, então, aí no geral, do catolicismo. Porque hoje, se o catolicismo é 50%, quase 50%, uns 48% no continente americano, o catolicismo ele tem perdido algumas, ou pelo menos se estagnado no continente europeu. O catolicismo não cresce mais no continente europeu. Está lá com seus 20% dos católicos do continente europeu, mas não existe um crescimento. Aonde é que hoje o catolicismo cresce no mundo? Em 2 lugares. Primeiro, na África. O lugar do mundo onde o catolicismo mais cresce hoje é na África. São 282 milhões de católicos na África, o que corresponde a mais de 20% da população mundial de católicos, e está crescendo muito, e ali em disputa direta com o islamismo. Então, hoje ali o catolicismo é a religião que disputa diretamente as almas dos africanos com o islamismo. E nesse momento, o lugar do mundo onde você tem o maior crescimento de católicos, onde você realmente tem uma expansão do catolicismo, é na África, mas também na Índia. Na Índia apenas não, na Ásia como um todo. Hoje você tem 120 milhões de católicos na Ásia, o que para a população asiática é ali quase mais ou menos 3,3%, 3,4% da população. Pode não parecer muito, até porque você tem uma grande parte desses católicos, 93 milhões, estão nas Filipinas, que é o maior país católico na Ásia, né? Tradicionalmente um país católico. 23 milhões estão na Índia, você tem cerca de uns 6 a 8 milhões na China, 6 milhões na Coreia do Sul e um grande número de católicos aí, pois espalhado ali por outros países. Mas em termos absolutos, é um número significativo, são 121 milhões quase de pessoas. E em alguns países esse crescimento tem sido muito importante, não apenas na Índia, mas também na Coreia do Sul, onde o número de 6 a 7 milhões de católicos é um número bastante representativo. Inclusive, em vários doramas se apresenta bastante o catolicismo. É comum ver nos doramas famílias católicas sendo apresentadas nos doramas, o que já nos diz que existe uma expansão grande do catolicismo ali na Coreia do Sul. O que pode representar que futuramente a Coreia do Sul pode se tornar, junto com as Filipinas, um grande país católico na Ásia.
Agora, por que todas essas questões são importantes? Todas essas questões são importantes porque isso significa que futuramente nós teremos cada vez mais papas que não virão da Europa. Até porque conforme vai aumentando o número de cardeais dessas regiões, vão tendo muito mais cardeais no momento de se eleger o Papa, que são dessas regiões. Então você vai ter cada vez mais uma influência maior dentro do catolicismo de africanos, asiáticos, como você tem agora de latino-americanos e norte-americanos também. Então, talvez nós venhamos a ver muito mais papas sendo eleitos dessas regiões. É possível que a gente tenha um papa norte-americano agora, ou mesmo um papa africano. Já foi cogitado, né, várias vezes aí a eleição de um papa africano. Um papa norte-americano ajudaria a consolidar então o crescimento do catolicismo dentro dos Estados Unidos, que é onde a Igreja Católica hoje tem conseguido ganhar fiéis em relação ao protestantismo. Não é só por causa de imigrantes, tá, porto-riquenhos ou mexicanos. Realmente a Igreja Católica tem conseguido converter, né, norte-americanos ou pessoas que estão ali dentro do protestantismo ao catolicismo. Um papa africano ajudaria então a consolidação também do catolicismo no continente africano, aonde a Igreja Católica disputa com o islamismo. Eu não vejo muita possibilidade de, por enquanto, um papa asiático, mas qualquer um deles que seja eleito, com certeza vai dar uma maior atenção também à Ásia, possivelmente ali à Coreia do Sul. Gente, esse é um processo que não só do catolicismo, mas do cristianismo se expandindo, deixando de ser uma religião de maioria europeia para ser uma religião principalmente latino-americana, africana e asiática, já estava descrito nesse livro aqui, ó, que fica aí a indicação bibliográfica para vocês. A próxima cristandade. Nesse livro aqui, o autor já marca como o cristianismo estava deixando cada vez mais de ser uma religião europeia para se tornar uma religião global, principalmente africana, asiática e latino-americana. Então, ele até vai falar de momentos históricos, por exemplo, no Congo, onde o próprio rei do Congo se converteu ali no começo do século XVI ao cristianismo, mas ele vai abandonar o cristianismo, né? Não por causa da religião em si, mas porque ele percebe que com o cristianismo vinha o imperialismo português. A mesma coisa vai acontecer com o Japão, onde você tem ali entre o século XVI, com a chegada dos portugueses no Japão, século XVI e XVII, uma expansão do cristianismo, mas depois vai haver uma desconfiança, porque os japoneses percebem que junto ali com aquele cristianismo vinha também o imperialismo português. Então, nesse momento, em algumas regiões do mundo, essa expansão do cristianismo ela é contida principalmente não por causa da religião em si, mas por causa do imperialismo, né, do cristianismo ser usado, por exemplo, pelos portugueses para impor a sua autoridade sobre outras nações, como o Congo ou o Japão. Então, esses países acabam proibindo o rei do Congo que se converte, e depois ele acaba voltando atrás, porque percebe que com o cristianismo ali era uma forma dos portugueses também se aproveitarem do catolicismo para impor a sua vontade a questões do país. Então ali estava muito associado a uma dominação geopolítica. Isso é relatado nesse livro aqui, né? Isso é relatado nesse livro. Mas essa virada do cristianismo em direção, por exemplo, ao continente africano, não é uma novidade. A gente tende hoje a pensar o cristianismo como uma religião europeia. Mas no início o cristianismo cresce muito, primeiramente, na região do norte da África,
e na região do chamado Levante, até que é a atual região da Síria, do Líbano, mas também da Turquia, do Cáucaso e do sul, e no sul da Itália, lógico, mas a primeira expansão e aonde o cristianismo vai se tornar mais forte é nessas regiões. Como eram regiões associadas ao Império Romano, e quando a gente falou, olha, o cristianismo deixa de ser uma região da Palestina para ser uma religião oficial do Império Romano, a gente tende a pensar um Império Romano a partir de Roma e da sua parte europeia. Mas a grande massa populacional e riqueza do Império Romano não estava na Europa. Com exceção da Itália, era o filé, digamos assim, do Império Romano, era o norte da África e a região do Levante. Na Europa, tinha a Península Ibérica, a Gália, lá distante a Inglaterra. O Império Romano não foi um império europeu, ele era um império de 3 continentes. E a maior parte, a parte mais rica, era justamente o norte da África, que tinha sido tomado, né, nas guerras púnicas de outro grande império. Então, você tem então a igreja, o cristianismo, ele é inicialmente uma religião bastante africana. Tem esse livro aqui também que relata bastante isso. Quão africano é o cristianismo? É uma religião bastante africana. Não à toa, né? Os dois primeiros países oficialmente cristãos é a Etiópia, que é um país da África, e a Armênia, que é um país da região do Cáucaso, ali ao norte da região do Levante, da Turquia, da região do Levante. Só depois o Império Romano vai se transformar num Império Cristão. Mas aí pelo tamanho, né, ganha uma dimensão muito maior na história. Então o que está vendo agora é um retorno, digamos assim, do cristianismo ao continente africano. Tudo bem que agora é no sul do continente africano e não no norte, mas o cristianismo tem se transformado, tem disputado ali com o islamismo, né, as almas no continente africano, e é a região de maior expansão ali do catolicismo. Agora, não falando mais em termos de cristianismo, mas de catolicismo, do catolicismo no mundo. Também o catolicismo está se expandindo muito na Ásia, como eu já enfatizei, principalmente na Coreia do Sul, que tem tudo para se transformar num país, talvez nas próximas décadas, num país ali pelo menos com uma porcentagem grande, né, da população como população católica. E você tem uma volta também aí, né, do cristianismo. Então na Ásia também não é ali na região do Levante, mas é mais no sudoeste asiático, mas você tem essa volta do cristianismo. Você tem uma expansão grande do cristianismo também na Índia, onde tem toda uma população que, por causa das questões de castas, abandona o hinduísmo tradicional e vão buscar uma religião que não lhe é, digamos assim, que traz um outro referencial, né, que não lhe coloca ali como a poeira do pé de um deus, mas que lhe coloca numa situação muito, muito melhor, né, em relações a questões metafísicas, que é o cristianismo. Que foi o que aconteceu no começo do Império Romano, né? Quando o cristianismo começa a expandir pelo Império Romano, grande parte dessa expansão se dá justamente porque o cristianismo traz uma religião que ela se expande muito mais entre as camadas mais pobres do Império Romano, que vem no Deus cristão, né, um Deus amoroso, em Jesus Cristo, esse Deus acolhedor, ao contrário dos deuses tradicionais lá do Império Romano, que eram deuses que não eram nada acolhedores, que dependiam de oferendas, né, para poder olhar para os seus súditos, né? Já o Deus cristão não, né? O Deus cristão vinha com uma proposta mais amorosa, acolhedora, de inclusão. E é justamente isso que você vê, por exemplo, atualmente, quando você tem expansão do cristianismo entre os hindus, na Índia, por exemplo, né? Onde grande parte dos convertidos são Dalits. Você tem aí então uma nova geopolítica do catolicismo, que é principalmente a mudança
né, no perfil dos fiéis da Igreja Católica. Cada vez menos europeus, muito mais americanos, latino-americanos, africanos e asiáticos. Que a Igreja Católica, né, se tornando muito mais uma igreja que está no seu nome, que é uma igreja universal. Então, até o próximo vídeo. Nós voltamos daqui a pouco. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o joinha, aperte o sininho. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, doutor em ciências sociais, e a gente volta a conversar sobre esses temas de política, geopolítica, ciências e etc. aqui no canal, com um vídeo novo todos os dias. Até!